Hey there, my name is Wellington, and today's class is about talking about the past. Talking about the past é o título então da nossa lição de hoje, falando sobre o passado. The past é o passado em inglês. Vamos lá então começar a nossa aula. Esse aqui é o slide da nossa aula de hoje. Esse é o título da lição, Talking about the past, falando sobre o passado. E aqui nós temos dois exemplos para que você comece a entender essa lição, ok? Repita comigo, por gentileza. I work from 9 a.m. to 5 p.m. Mais uma vez. I work from 9 a.m. to 5 p.m. Eu trabalho, work, trabalhar, das 9 da manhã às 5 da tarde. Poxa, mas to não é para em inglês? Sim, mas dependendo aí do uso que nós fazemos, como em português nós falamos diferente, a gente acaba traduzindo, né, também de forma diferente, acaba tendo aí uma outra ideia. From, to, significa de, para, ou, no caso das horas, das, até, ok? From 9, das 9, que é como a gente fala, to 5, até as 5, ok? Segundo exemplo, there, lá, there significa lá, I worked. Repetindo mais uma vez, por gentileza, I worked. Não é worked, é worked. Você vai falar esse ED do final como se o E não tivesse, apenas com o som do D. Work, D, worked. Excelente, muito bom. There I worked from 9 a.m. to 5 p.m. Lá eu trabalhava no passado das 9 da manhã às 5 da tarde. Então aqui nós temos I work, presente, eu trabalho. I worked, eu trabalhava ou eu trabalhei. As duas palavras trabalhava, trabalhei são a mesma em inglês, worked, ok? E como que nós sabemos como escrever uma palavra no passado em inglês? É muito simples. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos examples. Let's take a look. Let's take a look. Vamos dar uma olhada at the examples. Nos exemplos. Temos aqui alguns verbos, algumas ações em negrito e em parênteses. Vamos ler primeiro essas ações. Todas elas estão no presente, ok? Vamos lá. Believe. Believe significa acreditar. Ask. Ask significa perguntar. Become. Become significa se tornar ou tornar-se. Buy. Buy significa comprar, ok? Buy significa comprar. Tem outra palavra com a mesma pronúncia, buy, que significa tchau, mas esse buy aqui, que fala-se igualzinho, buy, de tchau, é o buy que significa comprar, ok? Só que se escreve diferente. O buy do tchau é B-Y-E e o buy de comprar é B-U-Y. E aí você me pergunta de novo, poxa, mas como eu vou saber qual é qual? Muito simples, pela situação você vai conseguir entender qual buy é comprar e qual buy é tchau. Se você terminou a conversa com alguém e a pessoa falou bye bye, ela não está dizendo compre, compra, ela está te dando tchau. E se alguém fala para você I am going to the shopping mall to buy clothes, ela não está, esse buy não é buy de tchau, ele é buy de comprar. Eu estou indo para o shopping comprar roupas. Buy clothes, comprar roupas, ok? Não esqueça disso, é muito simples, parece difícil, mas não é. Com a prática e com o dia a dia você vai perceber, né, que as palavras elas são distinguidas com muita facilidade. Vamos então aos exemplos. Primeiro vamos falar no presente e no passado cada palavra. E depois nós lemos o exemplo inteiro. Pode ser? Vamos lá? A palavra em azul, o verbo em azul é no presente. E o verbo aqui em laranja, vermelho, é no passado. Ok? Vamos lá. Believe, presente. Believed, believed. Passado, excelente. Believed, você não fala believed. Believe de, ok? Believed.
com o som do V mudo, como se esse E não existisse. Asks. Asks. Ask significa perguntar. Asks. E no passado, asked. 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 Como se esse E não existisse. Não é asked. É asked. Asked. Som do K e do D logo na sequência. Próximo exemplo, becomes. Becomes. E depois nós temos no passado também became. Became. E aí você percebe que aqui no believe, para falar no passado, eu coloquei o D no final. No ask, para falar no passado, eu coloquei o ED no final. Mas no becomes, eu não coloquei o ED. Eu coloquei o A, became, no meio da palavra. Troquei o become para became. Por que que isso acontece? Já vou te explicar. Vamos só ler aqui o último exemplo também. Buy, comprar. E no passado, bought. Bought. Essa palavra grande aqui com G, H e tudo mais, nós lemos dessa forma. Bought. Como se fosse B-O-T. Bought. Bought. Ok? Esse O-U-G-H em inglês, ele vai ter sempre som de O. Então, bought. E o G não é pronunciado. Beleza? Qual é a diferença entre believe, ask, become and buy? Por que que nesses dois primeiros eu coloco o ED no final para passar para o passado e nesses dois aqui eu não coloco o ED, eu mudo a palavra? Porque em inglês nós temos basicamente dois tipos de verbo. Os verbos regulares, aquele que segue uma ordem, que é regular, quando vai para o passado. E temos os verbos irregulares. Os irregulares são aqueles que não seguem uma ordem e não seguem uma regra quando são colocados no passado. Cada um tem uma forma própria, ok? E o believe é um exemplo de verbo regular, porque para colocar no passado é só acrescentar ed. O ask também é um verbo regular, porque para passar para o passado eu coloco o ed também. É muito simples. Mas o become, para colocar no passado, se torna became. E o buy, para ir para o passado, se torna bought. Como esses dois não seguem uma regra, então eles são considerados verbos irregulares. E qual é a regra? A regra é o ed. Como que eu coloco no passado? Ed no final. Como eu coloco no passado? Ed no final. Opa, aqui não vai ed, é porque é um verbo irregular, é um verbo diferente, que foge da regra. E esse também é diferente e foge da regra. Vamos lá, uma pergunta para você. A palavra aqui do nosso primeiro exemplo, work. Work seria um verbo regular ou um verbo irregular? Lembre-se que o work no passado é worked. Exatamente. É claro que ele é um verbo regular, porque ele segue ali a regra do ed. Professor, mas como é que eu vou saber se o verbo, se a ação, ela segue a regra do ed ou não? Bom, para você saber, nesse começo de aprendizagem, você vai consultar uma tabela que está anexada aqui nos nossos anexos, tá bom? A tabela de verbos irregulares. A tabela de verbos irregulares. Vai ter uma outra aula também aqui nesse módulo, mostrando para você como utilizar essa tabela, tá bom? Então, a partir de hoje, sempre que você for fazer uma atividade, é importante que você já tenha baixado essa atividade no seu computador ou no seu celular, para poder consultar, não só para aprender mais palavras em inglês, mas também como falar as palavras no passado em inglês, as ações no passado. Imagine, por exemplo, que você quer escrever eu consertei a TV em alguma atividade, por alguma razão. Consertar, você já viu em algumas aulas atrás, que é fix. Fix, F-I-X. Mas como que eu coloco essa ação no passado? Como que eu falo consertei no passado? Aí você tem duas opções. A primeira, se fix for um verbo regular, você vai pôr o ed no final do verbo e vai ficar fixed. Mas se fix não for um verbo regular, você vai precisar consultar a tabela para poder saber qual é a forma passada dele, ok? E como é que você vai saber se fix é regular ou não? Consultando a tabela. Então, antes de colocar qualquer verbo no passado, você vai consultar a tabela para saber qual é a forma passada desse verbo, ok? Como você vai usar a tabela? Tem uma outra aula aqui explicando
então você pode assistir essa aula depois, beleza? Então agora vamos ler os nossos exemplos por completo, bem interessante. Vamos lá. I believe this is true. Repita mais uma vez. I believe this is true. Eu acredito que, essa ideia do que, acredito que, já está tudo dentro do believe. Não precisa colocar o que novamente aqui, não tem necessidade. I believe, eu acredito que. This, isso, is true. É verdade. True significa verdade ou verdadeiro. Eu acredito que isso é verdadeiro. No passado, I believed. I believed, eu acreditei que, ou eu acreditei em. Nós temos essas duas ideias. I believed him. I believed him. Him, como você já sabe, significa ele. Então, I believed him vai dar pra gente uma ideia nessa frase de eu acreditei nele. Eu acreditei nele when, quando, he said that. Quando ele disse aquilo. I believed him, eu acreditei nele, quando ele disse aquilo. Ok? Para dizer eu acreditei nela, como que ficaria em inglês? Vamos aproveitar aqui esse exemplo. Eu acreditei nele, I believed him. Para dizer eu acreditei nela, muito simples, exatamente. É só você trocar I believed him por I believed her. Her. Por que não pode ser I believed she? Porque she é aquela que faz a ação. É aquela que está no começo da frase. Her seria ela, aí porque ela nesse caso não faz nenhuma ação. Assim como ele também não faz. Eu acreditei nele. O que ele está fazendo na ação? Nada. E eu estou acreditando, estou dizendo que eu acreditei. Eu acreditei nele. Se eu quisesse dizer eu acreditei nela, I believed her. Ok? Muito bem. Próximo exemplo. He asks me. He asks me. E aí você pode me perguntar, poxa, professor, believe, I believe. Ask, he asks. Por que tem esse S no final? E aí eu vou te pedir para lembrar, recapitular de algumas aulas lá atrás, que toda vez que nós formos falar uma frase no presente com qualquer verbo, se nós usamos he ou she, esse verbo ele tem que ter um S no final para a frase ficar correta, ok? É aquela famosa conjugação verbal. Se o ask fosse aqui junto com I, eu não colocaria um S, eu diria I ask. Eu pergunto, I ask. Mas para dizer ele pergunta, eu digo he asks com o S no final. Se fosse she, ela também é a mesma coisa. She asks. Ela pergunta com S no final, ok? Vamos continuar. He asks me. Ele me pergunta ou ele pergunta para mim all the time, a todo tempo, toda hora, about the same things. The same things significa as mesmas coisas. O about você já sabe o que significa, sobre, a respeito de. The same things, as mesmas coisas. The, as, same, mesmas ou mesmo, things, coisas, ok? Próximo exemplo, agora no passado. He asked her. Olha aqui o nosso her, que a gente estava falando quase agora. He asked her. Ele perguntou a ela. Ele perguntou a ela. E esse a fica onde? Já está aqui na ideia do asked. He asked. Ele perguntou para ou ele perguntou a. He asked her. Ele perguntou a ela. If. If é uma palavra muito interessante. Anota aí. If significa se. Se eu fosse, se eu tivesse, se eu pudesse, esse se é if. Do começo novamente, he asked her, ele perguntou a ela, if she, se ela liked, gostava. Olha que liked está no passado. A gente acabou de aprender que like, gostar, é um verbo regular, que para o passado se torna liked, ok? Rock music, música rock. Mais uma vez, he asked her if she liked rock music. Ele perguntou a ela se ela gostava de música rock, de rock music, ok? Próximo exemplo, she becomes, ela se torna, she becomes more interesting. More interesting significa mais interessante. She becomes more interesting day after day.
day after day, a cada dia, dia depois de dia, dia por dia após dia, ok? She becomes more interesting day after day. Ela se torna mais interessante dia após dia. Essa que é a nossa ideia aqui, beleza? No passado, she became, ela se tornou the most important, a mais importante pessoa, person, in the company, na empresa. Mais uma vez, she became the most important person, de novo essa parte, the most important person in the company, a pessoa mais importante na empresa, ok? Company, nesse caso, é empresa. Último exemplo, nós temos aqui buy. They buy, eles compram ou elas compram clothes. Clothes significa roupas. Clothes. Every week. Mais uma vez, every week. Every week significa toda semana. A palavra every pode significar cada ou pode significar toda. Nesse caso, a melhor tradução é toda semana. They buy clothes every week. Eles compram roupas toda semana. Ou elas compram roupas toda semana. E o nosso último exemplo, they bought. They bought. Eles compraram ou elas compraram a new car last Tuesday. Mais uma vez, they bought a new car last Tuesday. Last Tuesday. Percebe que não tem necessidade da gente falar os dois T's. Last Tuesday. Last Tuesday. Eu junto o som dos dois T's para a frase ficar mais fluida. Mais uma vez, pela última vez. They bought a new car last Tuesday. Ok? Eles compraram ou elas compraram um novo carro ou um carro novo na última Tuesday, terça-feira, ok? Terça-feira. Vamos recapitular rapidinho os dias da semana? Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado. Sunday, domingo, ok? Muito bem, agora você sabe que toda vez que você encontrar uma ação em inglês com ed no final, provavelmente é porque ela está falando sobre uma ação passada, ok? Mas também tem aquelas que não têm o ed no final porque são verbos, ações irregulares, ok? São palavras irregulares que não seguem a regra do ed. Nós vamos falar do ed e do passado em inglês em outras aulas também. Não deixe de assistir a aula onde eu falo sobre a tabela de verbos irregulares para aprender a usar e consultar direitinho, ok? Bom, galera, isso foi tudo por hoje, ok? E temos aqui um remember, temos aqui um lembrete para você. Fazer o que precisa ser feito em vez do que se quer fazer é a diferença entre a vida que você quer e a vida que você tem. Olha que legal. Então essa frase está dizendo que quando você faz aquilo que tem que ser feito, você caminha em direção à vida que você quer ter. E fazer aquilo que você quer, normalmente vai te dar apenas a vida que você tem. Então se você quer uma mudança, se você quer alguma coisa diferente, é importante que você se dedique, batalhe para você chegar lá aonde você quer, ok? Continue estudando inglês todos os dias, com certeza você vai chegar à fluência que você tanto deseja, depois aí de um tempo de estudos, ok? That's all for today. Isso é tudo por hoje. Have a good day. Tenha um bom dia. Bye bye. See you.